Boa noite a todos. Esta é mais uma APROCIN no dia 18 de agosto de 2025, né? A APROCIN, que é uma técnica energética grupal e é realizada, patrocinada pela CIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, desde 2003, com mais de 20 anos. E antes de mais nada, inscreva-se, curta, comente. Vou falar um pouco mais da APROCIN, né? A APROCIN, né? Que, como falei antes, é uma técnica energética, né? É uma técnica energética interassistencial, grupal, presencial e à distância, onde você também pode participar conosco, né? Você pode entrar nesse, vou mostrar para vocês aqui, nesse QR Code, entrar na nossa lojinha, e onde você vai poder, na Evolua, comprar nossos cursos e poder participar conosco. Estamos aguardando agora o pessoal entrar aqui na nossa videoconferência, né? E onde nós vamos fazer nossos relatos, né? Eu trabalho remoto, mas tem o pessoal que está na, na ACIPEC em Jundiaí, São Paulo, né? Então, essa videoconferência acontece depois da Procim, que vai de 18h50 às 20 horas e 5 minutos. E nós contamos nossos relatos, que é o que você vai poder assistir hoje. Tá ok? Só um instante. Ok, dando continuidade aqui, o pessoal de Jundiaí, São Paulo, na pessoa da Tânia, vão trazer os relatos deles primeiro. Tânia, pode tomar. Ok, boa noite, Carlos, boa Boa noite a noite. todos. Eu fiz uma boa preparação, consegui um estado vibracional potente, já pude perceber o campo bem montado, com equipes extrafísicas já no local. No arco voltaico, percebi o acoplamento com o amparador, enviei as melhores energias para a Vali, e o campo dela estava bem claro, e o amparador dela também estava ao lado. Aí eu percebi que ela pendeu a cabeça, né? E aí o amparador falou: pode deixar, deixa que assim ela vai receber aquilo que ela necessita no momento. Então, tudo bem. Depois eu fui aplicar no Toninho, enviei as melhores energias que eu pude perceber que percorreram por todo o holossoma dele e recebendo no mesmo momento da Vali. Eu recebi o arco dela também. Eu percebi assim uma energia bem gostosa, fraterna, bem amorosa. E enviei para os dois também as mesmas energias. Estava assim muito bom a equipe aí trabalhando em conjunto. No pilar, eu percebi um holofote voltado para todos os assistidos. Hoje, a cor que prevaleceu foi a cor branca, bem forte, mas muito forte mesmo. E todos os aproximadores estavam envolvidos, né, com essa luz. Aí me veio caíram algumas fichas, né? O amparador me passou algumas coisas sobre o tempo que nós estamos aqui. E eu fiquei ouvindo, né? Eu consegui anotar alguma coisa que ele me passou, que me acalmou, me deu bastante acalmia. Foi muito bom. Fora os puxão de orelha, lógico. E aí coloquei todos os assistidos, né? Aí no pilar, todos foram bem assim acolhidos. Nas conexões da OFIEX grupal, interessante que esse local já me apareceu em outras vezes. Era em meio à natureza, onde todos os assistidos foram levados, e ali cada um recebeu o que mais precisava no momento. Era um local muito claro, com uma energia branda, gostosa, suave, e cada um foi acolhido ali e recebeu a assistência necessária. Na central das energias, eu fiquei exteriorizando,
Depois, mais no Planetas Irmãos, eu pude perceber os arcturianos estavam aqui presentes e também me passaram algumas informações para a gente ter calma com tudo que está acontecendo, continuar pensando positivo, continuar emanando o melhor que a gente tem, não pensar mal, né, dos políticos, enfim, de todos, e que eles estão precisando mais de luz, né, do que qualquer outra coisa. E que é tudo por partes, eles estão trabalhando bastante. Primeiro, com a paz mundial, a gente já viu uma luzinha lá no fim do túnel, né? Que eu acho muito bom, que é o principal, né? Porque detonou lá, detona tudo. Então tem que começar por lá. E para a gente continuar exteriorizando muita energia mesmo. No quadrante, eu exteriorizei para o meu quadrante América Latina, que também está um alvoroço. Também exteriorizei o que há de melhor que os amparadores utilizassem, né? Da melhor forma possível, sem pensar mal de ninguém, né? Só exteriorizando as energias. Que às vezes é difícil para a gente aqui que está no meio do furacão. Exteriorizei para o Brasil como um todo também, né? Para o cenário político, que haja luz no plenário, que haja luz, que haja paz, que haja amor, compreensão, discernimento, tudo que é bom. E, enfim, fiquei exteriorizando até o final do quadrante. Já no Bolsão, parte 2, né, no projeto SETA, percebi novamente essa equipe de arquiturianos, tinham várias outras equipes médicas também, ao redor dos colchonetes, e não só para os que estão no projeto, mas para todos os aproximadores, que todos estamos necessitados, né? Para mantermos firmes e fortes aqui, segurando, né? Aí que não está fácil para ninguém, mas eles estão presentes sempre. Nós agradecemos muito, né, a presença. Eu senti assim, o Walter recebeu muito, 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 mas muita energia. A Virgínia, a Silvia, enfim, cada passo do projeto Seta a gente via que estava sendo ali, eles estavam sendo assistidos mesmo. E essa luz branca permaneceu, assim como os arcturianos presentes. Agradeço a todos, agradeço em primeiro lugar a equipe extrafísica, né, que está sempre aí nos dando força, e a todos de uma boa semana. Deixa eu ver aqui. Tá mais alto. Boa noite a todos. Na fase 1 fiz uma boa preparação, o campo estava muito já assim preparado, agradável. E ao receber o arco voltaico da Tânia, realmente o que ela falou até um certo momento eu percebi, depois eu dei uma sumida, eu só fui voltar na hora que pediu para trocar, né, a dupla. Mas me senti assim muito bem. Ao aplicar na Tânia, minhas mãos pulsavam assim suavemente. Eu sentia as energias saírem assim, como fosse um rodamuinho da minha mão. Que esterilizei para elas melhores energias. É, no pilar, eu tive pouca percepção, mas eu vi também assim uma luz grande. É, ela era assim um azul bem clarinho para mim. E também veio para mim na minha cabeça as palavras arcturianos que estavam aqui presentes. Nas centrais eu já não consegui acompanhar, me descoincidi, e eu fui voltar na segunda, né, fase na segunda parte da fase 5 no projeto SETA, e exteriorizei assim, bastante energia aos assistidos, e acabei bem, e é isso, não tive mais percepções. Fiquei bem sumida mesmo, mas está tudo bem. Realmente foi feito bastante assistência.
Muito obrigada pela participação e boa semana a todos. Aí. Lá. Hum. Desligou a câmera, mas o som eu estou ouvindo. Deixa eu ver se eu consigo Tá. pôr aqui. Não está indo, não. Espera aí. Qualquer coisa, tu desconecta. Voltou. Conseguiu. Voltou. É só não pôr a mão no dedo. Boa noite a todos. Eu também cheguei bem, empenhada a fazer muita assistência, né? Com bastante pedidos de assistência, hoje teve bastante aqui no primário, e fazer o mais possível para assistir a todos, né? E ao trocar arco voltaico foi com a Silvana. Primeiro eu apliquei nela, enviei para ela as melhores energias e minhas mãos se aqueceram muito. E ao receber também me senti muito bem, muito amparada, muito bem mesmo. E depois eu fiz para o meu quadrante, para minha oficina, os políticos em geral, para todos os pedidos da noite, e que fosse acontecer o melhor para todos. E estou bem e desejo a todos uma ótima semana e muita gratidão por estar participando mais uma vez da Procim. Boa noite a todos. Olá, pessoal, boa noite a todos. Eu senti o campo já bem formado na fase 1, né? E ao receber o arco da Zaide, eu senti uma energia muito quente que entrava pelo meu frontal e descia pelo corpo todo, aquecendo meu corpo todo, e eu sentia essa energia sair pelas minhas mãos também, e uma sensação de muito fraternismo. Aplicando nela, eu enviei minhas melhores energias de paz, de amor, de fraternismo, e eu fui envolvida por uma energia muito quente, como se o amparador tivesse atrás de mim me abraçando. E eu senti muito fortemente assim, o cardíaco nesse momento ativou e eu me descoincidi ali aplicando nela. Foi uma sensação interessante de bastante bem-estar. Na fase 3 vieram os assistidos da noite e eu me descoincidi posteriormente. Eu entrei na fase 4 e na OFX grupal eu já senti a energia muito quente nessa fase. A partir da central das energias, eu comecei a entrar num balonamento e conforme eu ia entrando nesse balonamento, as energias saíam pelo meu braço, pelo meu pulso, pela minha mão. E a energia era muito quente e eu não parava de me expandir. Foi uma expansão bem grande mesmo. E eu só parei de me expandir na serenosfera. Aí o campo ficou mais frio e me veio uma sensação de acalmia e de paz. Cara, normalmente, quando você chega e pega a comida pronta, é a coisa mais maravilhosa do mundo. E o Nick Walker, ele teve sim. Na fase 5, parte 1, acho que tem alguém com o microfone aberto. Na fase 5, na parte 1, eu enviei energias ao planeta, a todos os países, aos conflitos, aos assistidos da noite, a minha oficina e ao meu quadrante. Na parte 2, o campo ficou bem gelado e começaram a aparecer luzes brancas, violeta e dourada, que desciam do teto do aproximário e envolvia os colchonetes, e eu comecei a ouvir frases por uma determinada pessoa que era assistida da noite. E vinha, conforme eu ouvia essas frases, não ouvia, eu intuía essas frases, elas me vinham, as luzes começaram a aumentar, e eu comecei a bocejar bastante. Me vieram imagens ao final,
e eu percebi que parecia um recado que precisaria ser dado, né? Bom, eu entrei na fase 6, fiz uma boa desassim, estou me sentindo bastante bem. Desejo a todos uma excelente semana e agradecida por participar. Boa noite a todos. Eu percebi o campo aqui já bem formado e estava lotado de concierges. No arco com a BD, né, tanto ao exteriorizar quanto ao receber, foi muito carinho, muita expansão e eu senti muito, muito calor nessa hora. Na fase 3, o pilar para mim começou girando devagarzinho e durante toda essa fase o sentido do pilar também mudou algumas vezes e vieram os assistidos da noite novamente. Na fase 4 acompanhei normalmente, na fase 5 também, muita exteriorização de energias para o oficina, para o Brasil, para o planeta como um todo. Eu já comecei a sentir frio na fase 5 inteira, desde o começo. Depois, na fase do Seta, realmente o frio aumentou bastante. Na segunda fase vieram os assistidos do Seta atuais e todos os que já participaram do Seta. E é isso, tive uma boa desassim, estou bem, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Aqui, logo que a gente começa a fazer no início, você já percebe nitidamente o campo formado e já tive uma leve descoincidência. Primeiro eu recebi o arco da Cris e automaticamente também a minha descoincidência aumentou e teve expansão do holochakra. E aplicando, eu tive um pouco da aceleração do cardíaco, depois parou e percebi a conexão com o amparo. E durante toda a assistência, eu percebi muita assistência, ectoplasmia, tive alguns apagões. No projeto SETA eu fiquei mais lúcida, exteriorizando, pensando nos assistidos e terminei bem. Foi isso. Muito obrigada, uma boa semana a todos. Boa noite a todos. Assim como a Tânia falou no começo, né, que ela pensou bastante nesse tempo todo nosso aqui de assistência, eu também pensei, mas foi ontem, porque ontem fez 25 anos que eu conheci a CIPEC e a Conscienciologia, né? Bom, as 2 últimas semanas eu não consegui ver e deu para perceber bem a diferença de campo, né, daqui de casa. Logo no começo, quando a gente faz a preparação, nas primeiras semanas que eu estava aqui, eu pensava muito na minha casa, era como se eu estivesse lá. Depois foi passando, e nessas 2 últimas semanas que eu fiz em casa foi o contrário, era como se eu estivesse aqui. Na fase 1 foi tudo ok, o campo já estava bem formado. Na fase 2, recebendo do Toninho, eu recebi uma energia muito quente, muito calorosa e fraterna. Agradeço muito, me senti muito bem. Quando o Toninho se afastou, eu continuei sentindo essa energia quente do meu lado direito e ficou bastante tempo assim. Senti a presença do meu amparador como se ele estivesse continuando o arco. E do lado dele a Natália. E veio também bem forte a imagem da minha mãe. Aí eu exteriorizei bastante energia para ela. Na fase 3 eu senti muito calor, bocejei bastante, fiquei bem desconhecida e percebi muita movimentação no campo. Na fase 4, na UFIEX grupal, muitas consciências para serem assistidas. Um pouco antes da serenosfera, eu não lembro qual é a central, veio uma frase assim: o pior já passou. Aí eu não sei se tem a ver com a frase, mas eu comecei a partir daí a pensar na importância de tratarmos os nossos traumas, né, os conscientes e os inconscientes. E vindo para cá hoje, eu levo mais ou menos 1 hora para chegar aqui, eu fico bastante parada no trânsito. E vinha muito isso também, dos traumas. Vieram vários traumas mais recentes, né? E eu pensei em colocar tudo isso aqui hoje para ser assistido, para eu ser assistida e também, né, quem precisasse.
Na fase 5, na parte 1, eu coloquei os pedidos de assistência, exteriores e energias para a minha oficina, que é a Saúde de Jundiaí, meu quadrante, é o América do Sul e Antártida. Na parte 2, o campo ficou gelado, estava super quente, passou do quente para o gelado. Senti uma paz muito grande, sou grata a todos pela assistência. Na fase 6, eu fiz uma boa desafio, estou super bem, grata a todos e boa semana. Boa noite a todos. No início, o campo estava bem formado, muito tranquilo. E na segunda fase, no arco voltaico com a Silvia, procurei passar as melhores energias para ela. E minhas mãos aqueceram bastante. E não sei, me deu uma dor do lado direito também. Não sei se você sentiu isso. Eu senti assim adormecido do lado direito e depois passou, né? E as outras fases só acompanhei, não tive percepção, mas tá tudo bem. Obrigado, boa noite e boa semana a todos. Oi, Carlos, por aqui nós terminamos. Ah, tá joia, então. Vamos dar continuidade. André, você pode trazer seus relatos? Oi, boa noite para Boa noite. todos. Na fase 1, eu percebi o campo quente e eu vi a cara de um boi e ele tinha um chifre do lado, assim, tipo um cone, assim. Daí depois no arco eu fiz a autoaplicação em mim o tempo todo. No pilar, eu vi cenas de concierges canibais. Eles eram estranhos, eles tinham umas flechas, eles andavam. Depois eles pegaram uma madeira grande e, e grossa e eles seguravam assim a madeira no alto. Era um grupo para jogar no mar essa madeira. Eles eram bem assim, uma fisionomia bem diferente, assim, bem feia, assim. Mas eu percebi que era esse tipo de tribo de canibalismo. Ah, depois na UFIEX eu não tive percepções. Ah, na, na central, em uma das centrais que eu não lembro, o meu joelho, ele entrou, o joelho, ele entrou em balonamento e ele começou a ficar quente, mas só o joelho. Depois nos planetas, eu escutei vamos, aí eu falei vamos, mas eu escutei dos amparadores. E daí eu tô fazendo a Procim de branco, sabe? De calça branca, blusa branca, que eu não andava fazendo, agora eu coloco uma roupa branca. Daí eles falaram que não podia ir com essa roupa branca onde a gente ia. Aí eles plasmaram uma outra roupa para mim. Nós fomos era um túnel escuro e só que a gente volitava dentro desse túnel meio rápido, mas não chegava. Era muito longe, 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 não chegava a lugar nenhum. Até que chegou. Mas só que no percurso desse túnel, é tipo um bicho, tipo um boi, tipo, eu não sei explicar direito assim como que ele era. Grudou assim no meu pé
E daí eu fui fazendo um esforço para tirar e acabou, ele, assim, escorregou de mim e saiu, só que ele deixou uma gosma. E essa gosma também, é, eu fui fazendo assim e ela foi saindo de mim. Daí a gente continuou o percurso, eu fui num lugar, quando a gente entrou, eu vi um grupo de pessoas, de concierges, com, assim, eles estavam preocupados e assustados. Não sei, assim, como conseguiram chegar aqui, né? Acho que foi mais ou menos isso que a fisionomia que ele estava apresentando. E a gente entrou, daí eu vi umas concierges com, assim, eles eram assim, é, como se diz, eles tinham farrapos assim, eles estavam todos, tipo, mendigo, assim, todos, assim, nesse tipo de imagem que eu vi, eles estavam todos, assim, não bem, né? E daí, eu perguntei qual que era o alvo, né? Quem era, né? Aí a gente chegou num lugar e eu vi um menino de 11 anos, ele estava amarrado com corda. E daí depois eu escutei que era o inimigo deles, esse menino. Mas assim, aí a gente falou que o menino não tinha feito nada. Eles falaram, não, mas em outras vidas ele matou todo mundo aqui. Aí a gente falou em outras vidas, agora não. E eu percebi que antes da gente chegar, eles fizeram o menino pedir 1000 perdões, sabe? O menino. Aí a gente falou, mas ele já não pediu perdão, ele é outra, não, ele não é a mesma pessoa daquele tempo. Eu sei que nisso, o que que aconteceu? O menino, ele como se tivesse desmaiado, ele desmaiou assim, como se tivesse desmaiado, morto, mas se ele já era morto, não entendi. Ele foi como se tivesse desmaiado, e no que ele desmaiou e as concierges queria pegar ele, surgiu um tubo, e aí a gente saiu por esse. Só que assim, essas concierges que, né, que quando a gente entrou, olhou mal, assim, com uma olhada assim para a gente, eles fecharam essa entrada. Eles fecharam essa entrada, e aí, depois que o menino desmaiou, surgiu um túnel, é, assim, transparente, e a gente conseguiu sair por esse túnel com o menino. Mas só que quando a gente estava saindo, que ia ser desfeito esse túnel, falaram para mim exteriorizar mais rápido que ia ser fechado esse campo, esse túnel. Aí eu exteriorizei. Depois eu tive um pouco de dificuldade de voltar, porque não chegava nunca, mas eu estava um pouco assim, meia mole. Mas aí falaram exterioriza, eu exteriorizei assim para voltar e voltei. Eu fiquei nessa cena até o fim, pulou a fase 5 e no projeto SETA, é, eu vi a professora Virgínia e o professor Walter de novo sentadinho um do lado do outro na poltrona. Tinha 2 poltronas no aproximário. E no tórax do professor Walter, eu vi era tipo um sol, uma luz amarela no tórax dele. E a Silvia, ela estava no colchãozinho. Mas tinha uma energia de um tubo que girava é, em cima do corpo dela e ela girava no bico, na ponta, e depois subia uma energia assim para cima, assim, em jato, assim. Eu vi isso. E é isso, gente. Boa semana para todos e grata.
Obrigado, Andréia. Uma boa semana, as melhores energias para você. Bom, pessoal, Obrigada. eu na primeira fase, o campo estava bem formado, né? Eu já estava sentindo ectoplasmia, só que eu vi a chamada da, do arco voltaico e apaguei, né? Ia e voltava, tive algumas clarividências que eu não anotei, não lembro bem, né? Mas foi até o final, assim, indo e vindo, não tive muitas percepções hoje, igual semana passada, mas me sinto muito bem. Agora, hoje pela manhã, eram umas 6 da manhã, não, que 6 da manhã, era de madrugada, aí eu resolvi exteriorizar a energia para o Walter, eu tinha conversado com a Virgínia antes de meia-noite, bati um papo com ela, e depois que eu exteriorizei, assim, uma meia hora, eu vi um equipamento no meu quarto e o pessoal botou umas garrafas bem grandes dentro e esse equipamento, que era como se fosse um receptáculo, alguma coisa ali, foi transportado lá para o Walter e eu vi quando o pessoal pegou lá no Walter. Não sei se era ectoplasmia, não sei o que que era, mas foi enviado, né? Tenho feito isso com muito amor em prol do nosso amigo. Tem alguma coisa mais aí, Tânia? Ó, o que nós percebemos de sincronicidades foram os arcturianos, É. a luz muito forte aqui no local, equipes extrafísicas, né, várias, e muitas pessoas receberam, assim, algumas mensagens, alguns insights, foram vários aqui, inclusive eu. E um campo muito gelado na segunda fase, né, do bolsão, na parte 2. Quente no começo, que eu também, até eu, não tinha posto nem minha manta ainda, e depois um gelo que o pé ficou super gelado. Então, foi isso que nós percebemos, Ah, tá já. ok? André, lembra de mais alguma coisa? Não, mas eu fiz uma boa desassimilação, me aterrei e tô Coisa ótima, boa. viu, gente? Coisa boa. Cadê a professora Cris? Chama ela aí. Já está vindo. Olá, pessoal. Então, nessa semana, nessa próxima quinta-feira, nós teremos a terceira aula do curso Autopacificação, Caminho para a Serenologia, um curso que está muito bacana, e mais uma aula aí que nos traz muitas reflexões numa época que a gente precisa mesmo, né? Então é isso. Tá junto. Ah, não, a roda de conversa é na outra sala. Esse curso vai até o dia 28. Tem essa aula e a próxima. É isso? Tá já? Isso, não, é que o Roda de Conversas já está sendo Sábado? divulgado, o próximo vai ser sobre comunicação, né, comunicologia, mas no dia 30, para quem está aqui na região, né, de Jundiaí, porque essa Roda de Conversas é presencial. Tá bom? Travou. Travou? Voltou? Oi? Até.